termos de produtos, né? Eu acho que algo que chamou muita atenção nas redes sociais Uhum. recentemente, que a Ceitec lançou uma base para chips biomédicos, né? Eu achei isso, cara, achei isso muito interessante. O que que é esta base? Não sei se vocês já podem compartilhar conosco aí algumas informações a respeito disto, né? Como é que funciona este tipo de componente, né? Porque na visita que eu fiz aí na Ceitec, eu fiquei bem impressionado com a quantidade de IPs que a Ceitec possui, né? Inclusive com registro internacional. E isso tudo é propriedade intelectual que, de uma forma ou outra, vai acabar retornando em lucro, né? A partir de agora, né? A partir de algum tempo. Então, é muito provável que a Ceitec passe a ser lucrativa nos próximos anos, né, invertendo esta balança. Né? Vamos pegar um caso, que é este caso do chip biomédico, né? Porque é algo que está muito em voga agora. A gente está no meio de uma pandemia. Conseguir saber se uma pessoa está com Covid ou não, né, rapidamente é algo bem importante. O que, que é esse chip, como é que ele funciona? Eu vou explicar assim de uma maneira mais genérica, tá? O que aconteceu foi o seguinte: a Ceitec, em função de ter a sua fábrica uma tecnologia um pouco maior do que a tecnologia usual hoje em dia, se obrigou a sua engenharia de fábrica se obrigou a buscar alternativas. Então, dentro das alternativas que foram detectadas, mapeadas no roadmap, sensores em gerais podem ser fabricados com a tecnologia que a Ceitec, 350 nanômetros, 600 nanômetros, um micro, é bem aceitável, né, e bem estado da arte, na verdade, até esses sensores. E a parte de microfluídica. Então, nós temos sondas neurais, nós temos guias de ondas para o pessoal de fotônica. A parte de microfluídica, então, tu tem um laboratório todo de análise de sangue, por exemplo, em vez de ter, fazer a coleta, depois fazer ou colocar o sangue numa centrífuga para separar o sangue do plasma, tu, através de canais de microfluídica, tu consegue fazer isso. E essas estruturas, então, têm dimensões próximas então, a dos chips. Então, com isso, a gente fabrica na fábrica da Ceitec e tu acaba tendo ainda um processo de reprodutivo muito mais em conta e com uma qualidade muito melhor do que era feito até então. Então, esse mercado é relativamente novo para agricultores, então utilizar plantas como a da Ceitec para fazer isso. E com isso também surgiu o mercado de sensores para a detecção de doenças. Então, tu tem uma célula eletroquímica feita sob silício e tu utiliza os contatos metálicos que tu pode fazer, então, por litografia, pode fazer por vias, por corrosões, vai depender do tamanho do teu dispositivo, e tu vai retirar os contatos metálicos, podendo colocar, inclusive, um chip de RFID, se tu quiser ter uma interface com outro aparelho eletrônico, por diferentes maneiras, tá? E aí, então, tu faz o teste eletroquímico com a gota de sangue, no caso do COVID, e tu detecta, então, pela resposta elétrica que tu vai ter desse teste, num padrão, se a pessoa está contaminada ou não. Obviamente que a Ceitec não é uma empresa que domina a parte biológica e a medicina, mas através de projetos, institutos de pesquisa e startups da área médica, então a gente consegue avançar nesse campo. Eles têm uma demanda de um sensor, uma célula eletroquímica, e a gente oferece para eles, então, uma célula eletroquímica com uma qualidade melhor do que a que eles tinham, com um custo menor e uma produtividade maior. Então, a gente consegue produzir até 50 mil unidades, por exemplo, mês, de um teste de COVID, que seria a célula eletroquímica. Então, nesse sentido, ainda tem um espaço muito grande de ser avançado. O próprio, pensando assim em valores, mesmo que a Ceitec não ganhasse nada com isso, tá? Financeiramente, mas o cliente dela está se habilitando a um novo mercado do qual ele não teria acesso se não tivesse a Ceitec, e o próprio sistema único de saúde, o SUS, ou os convênios médicos, os hospitais, de forma geral, vão acabar economizando muitos recursos, né, para fomentar o mercado local. Então, é uma balança financeira aí que deve ser explorada de uma maneira muito mais inteligente do que nós temos hoje. Então, há muito mais em semicondutores do que processadores e microcontroladores, né? Dá para fazer muita coisa. Exatamente.
com uma planta de Exatamente. semicondutores aqui no Brasil, e é só questão de pensar fora da caixa e ter fomento. Ter fomento para que as startups prosperem e tenham essas ideias, né? Para poder utilizar esse processo.